Se você encontrasse um relógio no deserto, você iria supor que ele havia se construído espontaneamente a si mesmo, a partir da areia do deserto e das rochas? É claro que não. Você suporia que o relógio foi feito ou criado por um relojoeiro e deixado cair ali por ele ou por outra pessoa. O relógio foi claramente projetado por um propósito muito específico, por alguém com grande habilidade, que sabia de antemão exatamente o que queria. Portanto, quando encontramos algo complexo de forma tão perfeita como um ser vivo, é completamente ridículo supor que ele tenha construído espontaneamente a si próprio. Teve de ser concebido por algum grande projetista. A mera existência de relógios e animais bem concebidos é toda a prova que precisamos para concluir que ambos foram criados por alguém com infinitamente mais sabedoria do que as criações. Ambos, meramente pela sua existência, têm implícita a existência de um grande projetista ou criador. Os relógios não evoluem simplesmente, nem os animais, ou as pessoas. Logo, a evolução é logicamente absurda, e, por extensão, qualquer pessoa que acredite nela é um idiota ilógico. É mais ou menos assim que a analogia geralmente é apresentada, e parece bastante convincente à primeira vista. Provavelmente, alguns criacionistas veem isso como uma prova lógica e irrefutável que destrói completamente a evolução e todas as suas obras. Mas espere um momento. Já que este argumento é apresentado sob a forma de uma analogia, vamos obrigar o criacionista a seguir sua própria lógica. Para uma analogia fazer sentido lógico, as duas coisas que estão sendo comparadas precisam ter muito em comum, não apenas uma característica proeminente. Podemos pegar como exemplo, quando consideramos o funcionamento de um ser vivo, como uma pessoa, muitas vezes é feita uma analogia com uma máquina complexa ou algo do tipo, como um relógio, mas um automóvel serviria ainda melhor. Ambos precisam de combustível, ambos produzem calor e desperdício, ambos se gastam com o passar do tempo, ambos transformam energia química em energia mecânica, ambos têm muitas partes pequenas e importantes, etc. Mas a analogia do relógio no deserto não é sobre como as coisas funcionam, é sobre de onde elas vieram, ou realmente como apareceram. E quando pensamos nisso a fundo, chegamos a algumas conclusões interessantes. Lembre-se, é suposto a analogia funcionar desta forma. Assim como um relógio não se constrói espontaneamente, é necessário ter um construtor que o fez exatamente como é. Da mesma forma, um animal não se pode construir espontaneamente e também precisa ter um construtor que o fez exatamente do modo como é presentemente. Vamos começar por aqui. Os relógios não apareceram simplesmente no mundo com a forma que tem agora. É um fato muito óbvio que eles evoluíram assim como os instrumentos musicais. Os carros, os celulares. Os primeiros instrumentos de medição do tempo eram muito primitivos, desajeitados e imprecisos. Eles melhoraram ao longo do tempo. Referindo a dispositivos de medição de tempo antigos como sendo fósseis, então podemos mostrar uma sequência de fósseis da evolução dos relógios, desde algum momento obscuro no passado até os vigentes. Como os celulares que evoluíram visivelmente de um ano para o seguinte, eles passaram por toda uma série evolutiva de relógios antes de alguém ter deixado um deles cair naquele deserto. Dessa maneira, será que isso prova que os seres vivos que encontramos no deserto e pelo mundo foram criados na sua forma atual? Sem mudanças significativas ao longo de muitas gerações? Será que esquecemos de algo importante aqui? Lembre-se, discutimos se realmente a evolução ocorre. Não é sobre a existência de um criador por detrás dela. A humanidade o fez evoluir desenvolvendo lentamente a sequência de dispositivos de medição do tempo. Talvez um relojoeiro tenha desenvolvido ou feito evoluir a sequência de coisas vivas. Mas a evolução aconteceu em ambos os casos. A mensagem desse relógio perdido não é: apareci na minha perfeição atual, sem quaisquer ancestrais primitivos antes de mim. É antes algo do gênero: estou na extremidade de uma longa cadeia de ancestrais que evoluíram lentamente e os meus descendentes continuarão a mudar. Será que encontrar no deserto um relógio feito pelo homem mostra de algum modo que os animais foram criados nas suas formas atuais através de magia ou milagres há alguns milhares de anos? O que nos levaria a tirar essa conclusão? O relógio não foi criado por magia de fato, foi criado por processos puramente naturais. Se a criação do relógio realmente é análoga à criação de coisas vivas, então o que a analogia nos mostra é que a origem de ambos pode ser explicada por processos naturais. A intervenção sobrenatural poderia ter sido responsável por qualquer um deles ou por ambos, mas a explicação certamente não é necessária para o relógio.
Se obrigarmos ao criacionista a seguir a lógica da sua própria analogia, então o que a analogia prova, se é que ela prova alguma coisa, é que criações bem concebidas podem ser produzidas naturalmente, em pequenos passos incrementais. Não é necessário qualquer magia. O ponto da analogia é que coisas como relógios e animais não se constroem espontaneamente. Bem, isso está parcialmente correto, e é aqui que a analogia deixa de funcionar. Qualquer analogia só pode ser esticada até um certo ponto. O automóvel deixa de ser análogo ao ser humano quando começamos a falar sobre pensamentos ou emoções. E os relógios deixam de ser análogos aos animais quando você começa a falar sobre como o item individual é construído. Os relógios, afinal, nunca dão à luz a pequenos relógios bebês. Um relógio individual é evidentemente sempre construído por algo exterior a si mesmo. Um relojoeiro humano ou robôs industriais. Todos os animais que já vi construíram-se a si próprios, de forma muito literal. Eles assimilam matéria geralmente não viva dos seus meios, processam-na quimicamente e transformam em partes do animal vivo. No caso de mamíferos como nós, as nossas únicas partes que são diretamente feitas por outros são as células do espermatozoide e do óvulo, que se unem e se subdividem nas nossas primeiras células. Depois disso, durante o resto de nossas vidas, assimilamos matéria do exterior e incorporamos em nossas próprias partes do corpo. Inicialmente, essa matéria nos é fornecida pela nossa mãe, mas ela não nos faz, apenas fornece a matéria-prima. Nós absorvemos, manipulamos, construímos a nós próprios e nos livramos do que não é necessário. Mas tudo bem, eu sei. A questão é o primeiro animal. Como é que ele poderia ter se iniciado? Todos os animais atualmente vivos começam com pedaços de matéria já viva, criado pelos seus progenitores. Químicos não vivos não se montam espontaneamente. Não criam moléculas ordenadas e complexas a partir de elementos simples. Será que não? Se o sujeito chegar ao ponto de dizer isso, já revelou sua ignorância acerca da química simples. Elementos e moléculas simples combinam-se espontaneamente a todo momento para formarem moléculas mais complexas. Quando foi a última vez que você encontrou algum hidrogênio solto na Terra? Todo hidrogênio combinou-se de forma espontânea com outros elementos para formar moléculas mais complexas. Se você libertar algum hidrogênio, ele não vai ficar livre de combinações durante muito tempo. Os átomos de carbono, especialmente, têm uma tendência para se combinarem e formarem espontaneamente todo tipo de moléculas complexas, que por sua vez combinam-se para formar polímeros muito complicados e megamoléculas. Algumas dessas combinações até são autorreplicantes, se os materiais necessários estiverem disponíveis. Nós normalmente não vemos moléculas montando-se a si próprias para formar sistemas vivos, mas isso só teve de acontecer uma única vez. Daí em diante, a tendência natural da vida tem sido montar-se a si própria, espalhar-se e evoluir. Quando descemos ao nível das moléculas ou de pequenas coleções delas, a linha divisória entre o que é vivo e o que não é vivo torna-se bastante indistinta. De fato, um dos critérios básicos usados na biologia moderna para distinguir sistemas complexos vivos e não vivos é exatamente que sistemas realmente vivos têm a capacidade de evoluir à medida que se reproduzem. E se por dogma estivermos inclinados para a ideia de um criador, ele certamente pode ter arranjado essa primeira combinação improvável. Ele até pode ter dirigido toda a evolução desde então. Bom, mais uma vez, o ponto da analogia do relógio no deserto era supostamente que a evolução não ocorre, nem poderia ter ocorrido. Mas os relógios evoluíram, e a sua incapacidade de se construírem a si mesmos nada tem a ver com a capacidade óbvia dos compostos químicos e coisas vivas de se construírem a si mesmos a partir de materiais disponíveis. Então, ao analisar os fatos, a analogia não se sustenta.